Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de sexta-feira, dia 27 de junho de 2025, e eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 11 diz: Eis que cedo venho, guarda os que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. Até aqui louvado seja o nome santo do Senhor pela sua santa e poderosa palavra. Meus irmãos, dentro desse contexto do capítulo de número 3 de Apocalipse, a partir do versículo de número 7, aqui é uma carta destinada para a igreja em Filadélfia, uma igreja que por sinal foi louvada, foi elogiada pelo nosso mestre, pelo Senhor Jesus, em relação à fidelidade. E nesse contexto aqui então, no versículo de número 11, que foi o versículo que o Senhor Deus trouxe ao meu coração, que o Espírito Santo de Deus colocou em meu coração nessa manhã, para mim poder compartilhar, fala: Eis que cedo venho, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Coroa, a gente sabe que na Bíblia coroa, a palavra coroa tem múltiplos, significados, tem a ver com realeza, com honra, com recompensas e assim por diante. Nessa manhã eu vou usar como recompensa aqui, vou enquadrar dentro do contexto desse versículo, porque o Senhor aqui ele está nos chamando a atenção para que a gente esteja vigilantes, em prontidão, vivendo a nossa vida aqui cotidiana, mas não esquecendo que a qualquer momento a trombeta vai tocar e nós seremos arrebatados. É isso que acreditamos, Nós que defendemos a doutrina pentecostal, no caso, cremos, piamente no arrebatamento da igreja, ou seja, cremos que agora estamos aqui, mas se daqui a pouquinho Jesus voltar, então nós, os salvos em Cristo, ouviremos o som dessa trombeta, e seremos arrebatados para estarmos com o Senhor. E glórias a Deus por isso. Então eu estava pedindo aqui uma direção para Deus e Ele trouxe esse versículo. O Espírito Santo de Deus colocou na minha mente, no meu coração, esse versículo. Eis que cedo venho, conserva o que tens, guarda os que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Tem traduções que fala guarda, outro fala conserva. De qualquer maneira, é para a gente guardar, para a gente conservar aquilo que nós já recebemos de Deus. Primeiramente a salvação, depois bênçãos espirituais, ou seja, a fé que Deus também nos deu, para que nada desse mundo venha fazer com que a gente se desfoque do objetivo principal, que é a nossa perseverança em viver para Deus, em fazer a vontade de Deus e em cumprir assim a chamada que Deus colocou, ortogou sobre a minha vida e sobre a sua. Até porque cada um de nós tem um plano da parte de Deus específico, em o nome do Senhor Jesus. Mas quem sabe, você chegou até esse vídeo e você pensa: pastor, mas eu não sei o plano que Deus tem para mim. Meu irmão e minha irmã, se você não sabe, você pode buscar a Deus, pedir para que Ele te revele. Ele não vai deixar você enganado, sem saber o porquê dele ter te levantado na terra, dele ter te chamado para caminhar com Ele. Há um propósito em andamento de Deus sobre a sua vida, e se você não sabe, você busca em Deus que Ele vai te mostrar. Até porque se o propósito de Deus para a sua vida fosse só salvação, eu costumo dizer dentro da igreja isso: no ato que você aceitou a Cristo, que você fez a profissão sua de fé, então Deus já teria tomado você para Ele. Ou seja, como você permanece vivo, obviamente, e viva, obviamente tem um plano de Deus sobre a sua vida, e esse plano é preciso ser executado. Há uma chamada dele sobre a sua vida específica e há uma necessidade então de você executá-la em nome do Senhor Jesus. Só que a palavra aqui hoje então, de uma maneira geral, fala para a gente ficar alertas, vigilante, para que a gente não venha se desfocar do objetivo principal, como eu disse aqui,
que é viver uma vida em retidão diante da presença de Deus, que é viver uma vida em santidade, em fidelidade diante da presença de Deus. Então a gente pode ver que aqui, eis que cedo venho, fala de uma volta iminente de Jesus. Lembra, a Bíblia fala como nos dias de Noé, muitos comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento e não se atentaram nas palavras que Noé havia falado, ou seja, apregoado no meio daquele povo dos antediluvianos. Ou seja, e no momento que eles não esperavam, Deus então fala para Noé entrar na arca com toda a sua família. Deus também faz com que os animais adentrem, na arca, e logo na sequência Deus fecha as portas. E aqui também a Bíblia fala, no capítulo de número 3, versículo de número 7, a porta que Deus fecha ninguém abre, e a porta que Deus abre ninguém fecha. Então Deus fecha a porta da arca pelo lado de fora, o dilúvio veio e não tiveram mais tempo de nada. Também vai ser assim na volta de Jesus. Não vai ser diferente. É a mesma maneira. O mundo tá aí, tá em andamento, as coisas estão acontecendo. Muitas vezes as pessoas estão despreocupadas e o evangelho está sendo pregado. Seja por esses meios de comunicação aqui, seja na rua, seja por meio de sons, nas igrejas, o evangelho está sendo pregado. A volta de Cristo está sendo anunciada. Mas a grande maioria não estão percebendo. E aqui a palavra de Deus diz: eis que cedo venho, Jesus está às portas. Ele vai vir numa hora que a gente não espera. Jesus, ele não vai vir numa hora que eu e você vamos estar percebidos. Não. Ele vai vir numa hora que nós não estaremos esperando. Por isso que é importante eu e você estarmos em prontidão. Em prontidão. Não digo que Jesus vai pegar a gente desprevenido, porque ele chama aqui, a Bíblia nos mostra que devemos estarmos preparados. O que eu digo é que ele vai vir numa hora, mesmo eu estando pronto, ele vai vir numa hora que eu não estou esperando. Ele vai vir naquele momento que eu estou não despreparado, mas não estou, como que eu poderia te dizer, não estou aguardando ele para aquele momento. Por isso que então há uma necessidade de eu estar preparado. Porque ele pode ver eu estar dormindo, mas eu estou pronto para subir com ele. Ele pode vir nesse momento que eu estou aqui falando com vocês, mas aí eu estou pronto para subir com ele. Ele pode vir quando eu estiver dirigindo, mas aí eu estou pronto. Ele pode vir com você estando no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho, na faculdade, na escola, na sua casa lavando uma louça. Ou seja, mas é necessário você estar pronto e pronta. É isso. Ou seja, não é a gente temos que conservar a nossa fé, guardar aquilo que Deus tem colocado sobre as nossas vidas, conservar a nossa fé, as bênçãos espirituais, mantermos a nossa fidelidade diante de Deus, andar em santidade, buscar a Deus com prioridade, porque eis que ele cedo vem. E é como eu disse aqui, vai pegar muita gente desprevenida e despreparada. Literalmente. Então, nesta manhã, o Senhor traz uma palavra de alerta para mim e para você. Para a gente viver hoje e em busca dos nossos objetivos, ok. Nunca invertendo as prioridades. Prioridade nossa maior é buscar a presença de Deus em primeiro lugar. Como prioridade. Depois vamos lutar em prol dos objetivos, sim. Mas a palavra de Deus nos chama a atenção que devemos viver o agora como se Jesus hoje mesmo já estivesse para voltar. E não andarmos aí de uma maneira despreocupada, até mesmo com a nossa vida espiritual. Andando de qualquer jeito diante da presença de Deus, não. Temos que ter um cuidado com a nossa vida espiritual, primeiramente, com a nossa saúde espiritual, para que a gente possa estar preparada na volta do Senhor Jesus. E muitos falam, mas sempre falou, há anos é pregado que a volta de Jesus
está vindo, que ele está voltando e nunca volta. É assim mesmo, meus irmãos. É assim mesmo. Muitas pessoas vão continuar falando dessa forma. Só que a hora que a gente menos esperar, Jesus ele aparece. A trombeta soa. E só vai ouvir ela soar aqueles que estão ligados, conectados com ele. Aqueles que estão vivendo uma vida em conformidade com o querer de Deus. Aqueles que liberam perdão, aqueles que não têm mágoa nem rancor no coração. Aqueles que estão com o coração puro diante da presença do Senhor. Esses vão ouvir o soar da trombeta e nós, obviamente, seremos arrebatados para estarmos para sempre com o Senhor. Amém? Então fique vigilante, arrume a sua vida espiritual, viva o hoje, acreditando que Jesus pode estar vindo hoje mesmo para mim e para você. Não deixe a sua vida espiritual de qualquer jeito. Arruma o que tem que ser arrumado, fecha as brechas que tiver que serem fechadas e viva e procure viver uma vida reta, com integridade diante da presença de Deus, porque já já Jesus volta e Ele quer cada um de nós juntamente com Ele para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Amém? Então conserva o que tens, guarda o que você tem, guarda o que Deus te deu, a salvação, bênçãos espirituais, fidelidade, fé, guarde tudo isso e continue caminhando com Cristo. Enquanto você caminha com Ele, Ele cuida de tudo aquilo que tem feito você chorar, tem feito você sofrer. Poucas coisas vão se ajeitando, promessas de Deus vão se cumprindo, mas vivo hoje já crendo que a volta de Jesus pode ser nesse exato momento. Amém? E não de uma maneira despreocupada, como se Jesus não fosse voltar. Deixa eu fazer uma oração pela sua vida nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que eu me coloco diante da tua santa e poderosa presença. Venho interceder pela vida do teu filho e da tua filha que chegou até esse vídeo. Aqui eu preguei a tua palavra, meu Pai, que o Senhor colocou no meu coração. E eu peço que o Senhor nos ajude, meu Pai, a cada dia a não esquecermos, meu Pai, que o nosso objetivo principal na terra é viver uma vida que glorifique o teu santo nome. É buscar o Senhor, meu Pai, a todo instante como prioridade. É saber que o Senhor é a pérola, meu Pai, que aquele homem encontrou. Vendeu tudo que tinha e ficou com ela, meu Pai. O Senhor é a nossa pérola. Que a gente nunca venhamos a nos esquecer disso. Pai, abraça o teu filho e a tua filha que chegou nesse vídeo com alguma necessidade. Que o Senhor venha, meu Pai, abrir portas que estão fechadas na vida deles. Que o Senhor venha, meu Pai, abençoar e reverter situações negativas no meio da família, Senhor, dos teus filhos. Que o Senhor venha colocar no lugar aquilo que está fora do lugar. E que o teu nome sobre a vida de cada uma dessas vidas venha a ser glorificado. Pai, permaneça conosco no decorrer desse dia. É a minha oração que eu te faço nessa hora e desde já eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe a sua vida. Amanhã, se Deus permitir, eu volto por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com o seu coração. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor Jesus.